sabemos nada, né, irmãos? O Espírito Santo é que nos ensina. Aleluia, se nós for humildes para aprender, com certeza Ele vai nos ensinar. Amém? Aleluia, Jesus. E as palmas que adoram o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quero saudar os irmãos mais uma vez para o Senhor. Convidar os irmãos para nós estarmos abrindo lá em Tiago. Glória a Deus. Estava buscando a Deus. Deus dá uma palavra para edificar nossa fé, nos fortalecer. Ele me trouxe a lembrança, algumas coisas que eu ouvi. E o Espírito Santo ele vai falando na palavra. Aquilo que a gente lê, ele fala. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos meditar de dia e de noite. Porque a gente daí vê que é Deus, porque ele vai lembrar na palavra, né? O Espírito Santo ele fala segundo a sua palavra. Tiago capítulo 2 e o versículo 14. Essa tradução é uma bênção. Aqui é a fé sem as obras, nada proveito. Só que se você for estudar, está falando da fé sem uma expressão, sem você expressar essa fé. Com alguma ação ela é morta. Então, o correto seria assim: a fé, sem expressar ela é morta. Só de palavra não é fé. Tem que haver uma ação para ser fé. E Tiago, nessa tradução está escrito assim: meus irmãos, Tiago capítulo 2 e o versículo 14. Meus irmãos, que aproveito há se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres nada das coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas tu dirás a alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glória a Deus. O 19. Tu crês que há um só Deus? Faz e bem. Também os demônios creem e estremecem. Amém? Os irmãos podem se sentar. Obrigado, Senhor, pela tua presença e por tudo que o Senhor vai realizar. Nós te bendizemos, te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor vai realizar. Em nome de Jesus. Ele citou aqui vários exemplos e aí você começa a entender que a fé sem uma ação ela é morta. A fé é só de palavras. O próprio, ele citou aqui que até os demônios creem e estremecem, só que daí não agem, não obedecem. Eles não dão uma ação àquilo que eles creem. E também ele citou aqui o exemplo: se a gente for numa casa, a gente vê ali a pessoa tendo necessidade. Se você não abençoar ela com o que está faltando ali, não é fé. Não adianta você só ir lá e não demonstrar aquilo que você está crendo. E Deus começou a ministrar essa palavra e ele me lembrou do Evangelho de João. E eu comecei a lembrar dos milagres lá relatados no evangelista, cada qual o Espírito Santo inspirou eles para escrever de uma forma. E o Espírito Santo também, dos 4 evangelhos, 3 chamado 3 sinóticos, e o Evangelho de João, cada um vem com um enfoque, e cada um na visão do próprio autor. E o autor, o evangelista João, ele falou assim: os sinais para que vocês creiam. Ele colocou, são sinais. Ele não escreveu todos os milagres que Jesus fez. Ele escreveu, o Espírito Santo inspirou ele a relatar alguns milagres. E ele mesmo falou para que vocês creiam. E nesses sinais ou milagres que Jesus
fez lá no Evangelho de João, você vai perceber Jesus falando e as pessoas agindo conforme a palavra que Jesus havia ordenado. O primeiro milagre do Evangelho de João é a água transformada em vinho. E quando Jesus foi fazer esse milagre, ele falou assim, ele chamou o pessoal, encheu as talhas com água. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele mandou servir. Ele deu uma ordem. Levai o mestre-sala, que era o responsável pela festa. Os ajudantes ali perceberam que eles ponharam água naquele negócio, mas saiu vinho. Quando eles fizeram algo que Jesus havia dado ordem. Está relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 2, e o versículo 7. Disse-lhes, enchei de água as talhas, e encheram até em cima. Disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabiam os empregados que se tinha tirado a água. Chamou-lhes o mestre-sala ao esposo. Disse-lhes, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu te guardaste até agora o bom vinho. Aleluia, Deus. Jesus deu uma ordem, e eles fizeram, e o milagre aconteceu. Meu Deus, aleluia. Aí nós vamos adiante. O segundo milagre relatado pelo evangelista João é a cura do filho do oficial. Está relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 4, e eu vou estar lendo aqui o versículo 49, para nós adiantar. Disse-lhes o oficial, se eu desse antes, o meu filho morre. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse, e foi-se. E descendo logo, saíram-lhes ao encontro os seus servos, lhes anunciando, dizendo, teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, que horas que acharam melhor? Disseram-lhes, ontem às 7 horas, e a febre deixou. Então entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive. E ele creu, e toda a sua casa. Oh, glória. Jesus falou, vai, ele pegou e foi. Ele creu naquela palavra. Está aqui, ó. Ele creu na palavra de Jesus. Glória a Deus. E ele obedeceu o que Jesus mandou fazer. Ele deu uma ação à fé. E às vezes a gente passa por esses textos e não percebe que Deus ele nos dá alguma chave. Aleluia. E eu orando e buscando, eu gosto muito de orar por pessoas enfermas, Deus me usa muito nessa área. E eu escutei alguns evangelistas falando sobre a pessoa agir em cima da palavra que você orar, acima da palavra que Deus te usar para falar com a pessoa. E eu, às vezes por instinto eu já tinha mandado fazer e já tinha acontecido milagre. Uma vez no Jupira, nós estávamos num culto quase igual esse. Havia uma senhorinha bem de idade, inclusive o senhor já recolheu ela. A mãe do Ismael. Quem conhece o Ismael ali dentro? E ela estava com um problema sério no joelho. E ela gostava de orar de joelho, mas o joelho dela não dá mais para ajoelhar. E ela veio e falou para mim, pastor, ora por mim no meu joelho, que eu quero orar de joelho, mas não consigo mais. Dói muito meu joelho. Eu peguei e orei. Eu estava assim, sabe, crendo. Sabe, às vezes nós temos que buscar ter uma expressão de fé para orar por alguma coisa. Tem vezes que a gente ora por um compromisso. E a Bíblia diz que tudo que não é feito com fé é pecado. Meu Deus, aleluia. E às vezes a gente comete esse pecado, às vezes a gente não está com toda aquela fé. Mas a gente tem que orar, vai fazer o quê? É a nossa função. Mas eu percebo o milagre acontecer quando a gente ora naquela atitude de fé.
fé. E eu orei com aquela fé viva. Orei para ela, quando eu terminei de orar, eu falei, agora se ajoelhe. Ela não questionou 2 vezes, ela não perguntou, ela não falou, mas meu joelho está com problema. Quando ela orou, quando ela foi se ajoelhar, ela percebeu que o joelho dela estava curado. E ela se levantou chorando e glorificando a Deus. Às vezes nós dizemos que temos fé, mas não agimos. E nós temos que ver, buscando a Deus, quando a gente tem uma causa, nós temos que buscar a Deus e falar, Senhor, em que parte que eu tenho que fazer? Porque você vai perceber, em todos os milagres do Evangelho de João, Deus sempre colocou, Jesus sempre colocou alguma coisa para o homem fazer. Você vai perceber, outra coisa incrível, é a cura do paralítico lá de Betseba, de Betesda, do tanque de Betesda lá, até a Margarida citou. Nesse milagre, havia um tanque, onde de vez em quando, a gente não sabe, mas está relatado na Bíblia, que de vez em quando vinha um anjo, agitava as águas, e a primeira pessoa que descesse a esse tanque era curada. E havia um paralítico de 18 anos na beira daquele tanque. Toda vez que movia-se as águas, outro descia no lugar dele. Jesus chegou e não se identificou que era Jesus. Jesus deu uma ordem para ele: toma a tua cama, levanta e anda. Aleluia. E ele fez. Quando ele fez, aconteceu um milagre. A parte dele era agir em cima daquela palavra. E às vezes nós, irmãos, ficamos com um problema vários e vários tempos por não agir segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus nos inspira. Então, nós temos que orar em qualquer situação. Qual que é a minha parte, Senhor? A parte do homem foi se levantar. Ele poderia questionar: Senhor, mas eu estou aqui há 18 anos, o Senhor não está vendo que eu sou paralítico? Não, ele creu naquela palavra. Mesmo que era uma palavra estranha, algo inspirou ele. Eu sei quem inspirou. Foi o Espírito Santo. A palavra viva que saiu da boca de Jesus inspirou a fé daquele homem. E aquele homem agiu segundo aquela palavra e o milagre aconteceu. Glória a Deus. Por isso que a fé sem expressão é morta. Sabe, uma fé sem ação? A pessoa diz que tem fé, mas ela não age em cima do que ela crê, ela não faz aquilo que ela crê. É morta. Toda vez que nós... Um dia eu tive um culto lá na minha cunhada, fizemos um culto de família lá, e ela chamou as vizinhas e tinha uma mulher que tinha um problema de bexiga baixa. E eu preguei e orei, e no final eu senti de Deus me mandar as pessoas procurar dor. E ela começou a cutucar, porque aquela dor doía direto. Eu não sei como é que é esse negócio de bexiga baixa. Ela tinha que fazer uma cirurgia, estava na fila até fazer a dia de cirurgia, sofrendo de dor. Aquela dor era contínua, ela mesmo testemunha. Sempre ela sentia aquele negócio. Quando ela começou a procurar, eu não orei por ela, mas ela creu. Eu não impus as mãos, eu só falei: em nome de Jesus, procura a dor. E ela foi procurando, e falou: acho que é eu fui curado. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, ele vai agir quando nós agimos em cima da palavra. Por isso que a fé sem uma expressão, sem uma ação, ela é morta. Aleluia. E é todos os milagres aqui, todos os milagres do Evangelho de João, todos os sinais, até inclusive a ressurreição de Lázaro. Tira a pedra, foi a parte que os homens tiveram que fazer. Tira a pedra. A cura do cego de nascença também no Evangelho de João, no capítulo 9, onde Jesus cuspiu, fez lama e untou a vista do homem e falou assim: vai e lava no tanque de Siloé. Era a parte do homem.
Quando ele foi, aconteceu o milagre. Deus, aleluia. Se você agir segundo aquela palavra que Deus revela ao teu coração, segundo aquela palavra, você age por fé naquilo ali, Deus faz um milagre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E em cima disso eu aprendi algo. Sempre quando a gente for orar, a gente manda a pessoa, tem que mandar a pessoa procurador. Procura aí, vê se consegue mexer. Porque você está dando ação à fé. Não tem problema de a gente orar 2, 10 vezes, 50 vezes com uma pessoa. Porque eu creio que a vontade de Deus sempre é curar. A questão não está em Deus. A questão muitas das vezes está nas pessoas, até mesmo em nós que estamos orando. Às vezes nós não estamos crendo. E conforme a gente vai provocando a fé da pessoa, a pessoa vai crescendo em fé e uma hora a fé dela alcança, o poder de Deus age. Deus. Uma hora manda procurador e vai. Um dia entrou um cisco no meu zóio, eu vim de moto, acho que serviço, não sei não o que foi. Mas irmão, pensa no cisco endemoniado. Aquilo, eu achei que ia ficar doce, tanto que estava doendo. Doendo. Daí tinha um irmão aqui que estava aqui. Falei, ora por mim que está ardendo demais. Ele orou e a Marcinha brincando comigo, falou, cadê tua fé? E eu, meu Deus do céu, ardia. Ele orou e não passava, ardia e não passava. Fui no quarto, coloquei a coberta debaixo da cabeça para ver se ficava no escuro, ver se aliviava um pouco. Tinha lavado, jogado água e nada passava. Até que uma hora me veio uma palavra, eu buscando a Deus lá na cama, lá, mas não aguentava de dor, nem com os olhos fechados, nem com os olhos abertos, eu olhava, não enxergava nada, o irmão assoprou, orou, nada acontecia. Algo falou no meu coração, se coloca e vai, não demora com essa dor. E se alguém perguntar, passou, fala que passou. Estava ardendo. Me levantei, ardendo os olhos, mesmo descia a água sem querer, chorava ali, sem querer. E fiquei ali na frente e perguntar, e aí, passou? E descia a água. Até que uma hora, do nada desapareceu. Meu Deus, aleluia. Eu agi em cima daquilo que o Senhor falou no meu coração. E essa aqui provocava ainda. Cadê a fé? Você não é o que prega a fé? E, irmãos, que tal se o cego falasse assim, mas como é que eu vou achar o tanque de Siloé? Mas ele foi tateando e falou, não, eu vou até chegar nesse tanque. E quando ele lavou, fez aquilo, que ele agiu em cima daquela palavra, o milagre aconteceu. E ao ponto que ele não conhecia quem era Jesus, mas ele agiu em cima daquela palavra. Aquela palavra inspirou fé. Em nome de Jesus, vamos dar expressão à nossa fé diariamente. Sabe o que eu aprendi? É um segredo que eu aprendi. Tem pessoa que espera só quando chega diante de uma grande dificuldade para colocar a fé para funcionar. Só que daí a fé dele está raquítica, a fé dele está atrofiada. E daí ele não consegue receber a bênção. Porque ele não exercita a fé. Nós podemos exercitar todos os dias a fé, é igual um músculo. Todo músculo que não é exercitado atrofia. Quem quebrou o braço sabe que se você ficar enfaixado aí, uma vez eu sofri um pequeno acidente e fiquei 90 dias enfaixado a mão. Quando tiraram a faixa, a mão caiu. Não conseguia levantar, atrofiou, ficou parado. A pessoa luta com as forças dele todo dia, sem usar a fé para nada. Passa dia, passa mês, um dia chega diante de um problemão. Daí fala assim, agora é só Deus. Só que a fé dele está atrofiada. Ele poderia ter usado todo dia a fé. Irmão, todo dia usa a fé. No meu trabalho lá, eu falo assim, eu abro as contas. O Senhor conhece a minha necessidade, eu estou falando com Deus.
Até Deus me inspirou para nós fazer algo. Acho que nessa segunda nós vamos fazer. Eu vou fazer, na verdade. Quem quiser vir atrás, vem. Mas vamos desligar as luzes aqui na segunda-feira. Vamos fazer um tempo a sós com Deus. Cada um vai orar o tempo que quiser. Eu vou ficar pelo menos até as 10h30, 11 horas. Ali pelas 8 horas, eu vou ter aqui no Cardoso, eu vou fazer um servicinho para ele, eu vou voltar das 8. Não, dia da pescaria. Dia da pescaria, não sei como é que eu vou fazer. Mas eu venho aí para nós orar. E ficar aqui orando, buscando a Deus. Sabe por causa do quê? Se você não tiver um relacionamento com Deus, você na hora, como é que você vai confiar num estranho? Como é que você ganha uma amizade com alguém? Como é que você ganha uma confiança com alguém? Se relacionando. Conversando com ele, aí você ganha confiança. Jesus, aleluia. Você ganha confiança nele. Aí você pode depositar a tua fé. Aí você pode agir segundo o que ele falar. Você vai acreditar nele. Verdade, Jesus. Nós vamos ficar aqui. Um DSD. Tempo a sós com Deus. DSD. É? Um tempo. É T. SD. Tempo a sós com Deus. Meu Deus, aleluia. Vamos fazer um desse aí? Vamos buscar Deus. Às vezes eu busco no dia a dia. Em todos os barulhos do dia a dia eu busco a Deus. Clamo por Deus, a minha alma clama por Deus. Como eu falei, nós temos que usar nossa fé para as pequenas e grandes coisas. Não adianta nós querer começar logo pelos grandes montes. Vamos começar pelos pequenos. Um dia eu falando assim, eu falei assim, não adianta você querer orar por um tumor se você não orou por uma verruga. Meu Deus, aleluia. E tinha uma menina, foi a primeira vez que aconteceu isso, depois já aconteceu várias vezes com verruga. Ela tinha uma verruga, e daí todo dia, antes de dormir, ela falava para aquela verruga: em nome de Jesus eu te ordeno, vai embora. Mandava que saísse do corpo dela. De Deus. E um dia ela levantou de manhã, costume de passar a mão na verruga, cadê a verruga? Tinha sumido. Glória a Deus. Depois disso aí aconteceu vários, eu sempre conto esse testemunho e sempre acontece um milagre. E se Deus faz uma verruga, pode fazer num caroço, num tumor, num nódulo, num câncer. Glória a Deus, aleluia. Só que se a pessoa não começar pelas pequenas coisas, ele já quer começar nas grandes e não vai conseguir. O Samuel, ele gostava de desenhar. E ele ficava bravo e chorava quando era pequeno, muito nervoso. Ele não tinha esse negócio de celular, nós morávamos lá no fundo da grota, 200 km para frente. Daí não tinha internet, não tinha nada, nem luz tinha. E nós arrumávamos papel e caneta e lápis. Ele aprendeu a escrever e ler com 4 anos, Samuel. Daí não tinha o que fazer, daí ele aprendeu rapidinho. E daí ele ia desenhar e não acertava o desenho e chorava. Falei: Samuel, depois que você errar 20 vezes, 30 vezes, você vai ficar bom. Porque não tem como você acertar na primeira vez. É errando que se acerta. E na vida é sempre assim, irmão. Se não acontecer um milagre, você vai continuar crendo, porque é o que a palavra de Deus fala. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu creio, já estou terminando aqui. Nós vamos orar. O Zimiro vai louvar a Deus com mais um louvor. Sabe o que eu creio? Eu creio que a cura está no mesmo pé do perdão de pecado. Porque lá em Isaías 53 fala assim que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Glória a Deus. As pessoas, elas priorizam o perdão dos pecados. Só que está no mesmo nível. Porque assim como o sangue de Jesus foi derramado para o nosso perdão do nosso pecado, o corpo de Jesus foi chicoteado e foi surrado, que diz a senhorinha lá, para a nossa cura. Está no mesmo pé. Mas não tem,
Jesus ele falou, farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Deus, E tem aleluia. gente que fala assim, eu quero orar pelos enfermos, eu quero ver enfermos sendo curados. Mas nunca age, nunca ora por ninguém. E como é que Deus vai curar? Verdade, Deus. Uma grande evangelista de Deus usar, ela já dorme no Senhor. Foi muito usada em cura nos Estados Unidos. E ela contou que a primeira pessoa que ela orou morreu. Só que ela não desfaleceu. Ela continuou orando. E ela começou a contar. Morreu aquela irmãzinha lá. Ela orou para a outra. Não foi curada, orou para a outra. Depois de 100 pessoas que ela orou, ela contou, a primeira pessoa recebeu cura. Você acha que não era vontade de Deus curar Deus a primeira vez? Mas a fé dela não estava pronta ainda. Antigamente, irmão, eu ficava assustado quando alguém era curado. Hoje eu fico assustado quando a pessoa não recebe um milagre. É Deus, aleluia. Eu fico meio assim, por que não recebeu? Nós vai nesses lugares orar para as pessoas. A Finé Martins falou, é incrível. Tinha uma mulher lá na minha cunhada, ela tinha um problema na coluna que doía até a sola do pé dela, a coluna dela. Ela falou que doía a sola do pé, doía tudo o nervo ciático. E quando nós oramos, ela recebeu a cura e ela testemunhando para todo mundo. Tem o irmão do gaiteiro que vem no sábado aqui, ele conta para todo mundo, como é que é o nome dele? O irmão do gaiteiro. O Darcy é o irmão dele. O Darcy veio uma vez na igreja. E quando eu falei que Deus queria curar alguém da coluna, ele se colocou de pé. E na hora que ele se colocou de pé, ele foi curado. E disse que ele conta para todo mundo aí da cura, da coluna dele. Ele não falou da coluna, ele falou das minhas cadeiras. Foi curado das minhas cadeiras. Deus, irmãos, é o mesmo. Não é a questão quem é, mas é o pastor ungido, não. Jesus ele falou, aquele que crê em mim, impõerão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Glória a Deus, aleluia. Eu aprendi uma coisa, só o fato de você colocar a mão já é o suficiente. É Deus, aleluia, Jesus. Outra coisa, se você impõe as mãos, você pode fazer outra coisa, dar ordem, voz de comando. E não é só na questão de saúde, não. Você pode dar ordem. Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele chegou para um homem surdo, ele falou, ouvido-se água. Ele chegou diante da tempestade e ele repreendeu os discípulos por pouca fé. Ele chegou diante da tempestade e deu ordem para a tempestade. Então, se tem alguma coisa errada no teu corpo, você fala com o teu corpo. Fala em nome de Jesus, se endireita. O nervo que está doendo, perna que está doendo, em nome de Jesus, seja curado agora. Deus, aleluia. Infecção vai embora, em nome de Jesus. E se não funcionar, irmão, continua crendo. Tem pessoa que acha que está pensando Deus em fazer isso. Não, você está falando da enfermidade. E você está usando a chave que Jesus falou, em meu nome. Aleluia. Em meu nome expulsarão o demônio. Às vezes é um espírito de enfermidade. E não é que, eu sou crente, eu não pego. Pega assim, irmão. Espírito de enfermidade, pega assim. É só você dar vacilo, você ver se não pega. E você tem que usar a fé em nome de Jesus e ele vai embora. O inimigo, ele conhece a palavra. E ele age em cima da nossa falta de conhecimento. Se ele chegar e entrar na tua casa e você deixar, ele vai se alojando e vai ficando na tua vida. Mas quando você se levantar e dizer em nome de Jesus saia, tem que sair, porque ele respeita a autoridade. O grande pregador, um dia ele percebeu uma senhora esperando o ônibus e o cachorrinho dela ali. E ela falou assim, vai para casa. E o cachorrinho ficava ali. Vai para casa. O cachorrinho ficava no pé dela ali. De repente o ônibus chegou. Ela bateu o pé e gritou para o cachorro, vai embora. Aí o cachorrinho se ligou. Foi para casa. Na hora o Espírito Santo falou, é assim que tem que fazer com o diabo.
Você tem que usar autoridade. Enquanto você fala, o bicho fica ali. Mas na hora que você bater o pé e dizer, em nome de Jesus, sai, ele tem que sair. É Deus, aleluia. Amém? Você vem louvar a Deus. Feche teus olhos. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso de uma cura, de um milagre. Irmão, eu creio que eu posso ser curado daqui. Sair daqui liberto desse mal. Então, em nome de Jesus, usa a tua pequena fé que você tem. E se você não tem muita fé, você fala assim, igual aquele pai falou para Jesus, ajuda, Senhor, na minha pouca fé. Que ele chegou até Jesus e falou assim, o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda nós. Jesus falou, tudo é possível aquele que crê. E aquele pai chorando falou, então ajuda-me na minha pouca fé. Então, fala com o Senhor te ajudar, para que a tua fé cresça. E comece a se levantar. Em nome de Jesus. Eu não sei, talvez eu estou falando aqui sobre enfermidade, mas talvez você tenha um problema na tua casa, talvez seja um problema financeiro, não importa. Tem pessoa que acha que Deus não intervém nas coisas financeiras, é claro que intervém, irmão. Porque se você não pagar tuas contas, eles vão dizer, ó, o crente. O crente aí está devendo, às vezes a pessoa atrasa lá, não é porque ele quer, que as coisas dão errado, o adversário luta aqui e ali. E se for uma pessoa do mundo, eles nem dão bola, mas se for um crente, eles vão dizer, ó, o crente lá. É caloteiro. Então Deus intervém, porque Deus não quer que nós sejamos envergonhados. Porque quando nós somos envergonhados perante o mundo, o próprio nome do Senhor é envergonhado. Então o adversário ele vai lutar contra nós para que o nome do Senhor seja envergonhado. Porque nós representamos Deus aqui na terra. Nós somos representantes dele. Então você com fé. Em nome de Jesus. Senhor, Deus de milagre. Eu começo com a ordem aos dedos, à coluna, aos ossos. Seja restaurado agora. Toda dor, toda que sai do corpo. Em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, todo mal-estar, depressão. Até quando vais viver assim? Começa a falar. Sofrendo e calado, sem dizer nada. Filho meu, quantas vezes você pensa assim? Ah, meu Deus, quando é que essas lutas vão ter um fim? Mas eu lhe digo, não sofras mais, meu filho querido. Sou o rapaz, sou teu Senhor, quero te ajudar. Abre sua boca, comece a clamar. Abre sua boca, comece a clamar. Oh, aleluia! Abra sua boca e clame, irmão, aleluia! Só uma minha oração. Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Filho meu, hoje mesmo você vai sentir na
golpe grande a Ele, amém? Ele vai te responder. E as palmas de vitória do Senhor, glória a Deus. Alguém tem algum problema de saúde? Ou talvez você chegou com dor aqui, com algum mal-estar, tontura, dor nas costas. Eu quero que você se coloque de pé e dá uma procurada aí. Eu creio que Deus fez milagre nessa noite. Talvez você chegou com a dor, você chegou aí, talvez uma dor contínua, você percebeu que cessou ela. Às vezes as pessoas não sabem como manter a cura. Dois passos importantes para você manter a cura. Um é sempre testemunhar o milagre. Meu Deus, aleluia. E o outro é não deixar mais voltar. Usando o nome de Jesus. Você tem que contar o teu milagre, nem que seja uma pequena coisa, você conta para todo mundo, para 50, 200 pessoas, não importa, ó, Jesus me curou disso, Jesus me curou disso. Toda vez que alguém reclamar de alguma coisa, você tem que falar, Jesus me curou. Amém? Deus abençoe os irmãos. Sábado nós temos culto. Fora essa sexta agora, no outro, nós vamos fazer uma programação com essa piazada. Com a Marzelia aqui, o João. Vamos com uma galerinha aí, nós temos que segurar eles na nossa casa e vamos ter que encaminhar eles, para não deixar eles se envolver com coisa errada. E vamos trazer uma palavra, cantar um hino com eles, fazer alguma brincadeira, para eles ficarem perto de nós. O inimigo não tragar eles. Então, fora essa sexta, na outra, nós vamos começar algo capiazado aí. Em nome de Jesus. Nem que seja para eles ficarem aqui perto de nós, a gente acompanhando, aconselhando eles, brincando com eles, para que a gente possa, para que eles possam dar fruto mais tarde. Em nome de Jesus. Deus, aleluia. Já tem um grupinho bom aí de piazada aí, né? Vamos pôr para funcionar. Amém? Sábado agora vai ter uma excelente janta. E segunda um tempo a sós com Deus aqui, se você quiser. A igreja vai ficar tudo encostado à porta, tudo aí você chega e entra. E se você quer ficar meia hora, uma hora, não tem problema. Fica o tempo que você quiser. E vai, do jeito que você chegou, você vai embora. Vamos tocar um louvor, vamos orar, uns vão orar alto, outros baixo, do jeito que se sentir melhor. Uns vão ficar no canto, outros vão ficar de joelho, uns sentados, do jeito que tiver ali para ficar um tempo a sós com Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e todos dizem amém. Despeça teu irmão com a paz do Senhor. Convida ele para sábado e quinta-feira de novo tem mais uma palavra aí, em nome de Jesus. Da Bíblia, uma palavra de Deus para o teu coração.